No reino das orquídeas, né, existem milhares e milhares de orquídeas, diversos gêneros, diversas espécies. Então, conforme o habitat, conforme a origem dessas orquídeas, conforme o lugar onde elas moram, se é frio, se é quente, elas vão se desenvolver conforme cada região. Então, é certo, cada orquídea tem o seu clima preferido, sua temperatura preferida, o seu tipo de iluminação preferida. Existem orquídeas que precisam de iluminação alta, existem orquídeas que precisam de iluminação média e as outras que precisam de iluminação baixa. Em relação à temperatura, mesma coisa. Existem orquídeas que precisam de viver num lugar quente, outras que precisam viver num lugar assim intermediário com relação ao calor, e outras que gostam de lugares mais frios. Então, nós temos orquídeas para todos os gostos. Um ventinho aí para refrescar um pouco. Sim, sim, estamos esperando uma chuva bem fresca. Sério? Sério? Tem chuva aí? Não tem não, mas estamos precisando. As lavouras estão pedindo, né? É, muito tempo sem chover assim. Mas enfim, vamos então para o nosso podcast, Rose. Vamos lá, Milton. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada rumo à sua primeira orquídea linda. E isto é, a orquídea, aquela orquídea dos seus sonhos, aquela orquídea que você mesmo cultivou. Eu sou a Rosemary. Eu sou o Hamilton. E o tema nosso de hoje é manejo de iluminação e temperatura para orquídeas. Rose, você não vai me falar para comprar aquelas lâmpadas infravermelho que aquece o ambiente, ou então aquelas lâmpadas UV para aumentar a iluminação, ou botar um ar-condicionado no meu orquidário? É isso que você quer controlar a iluminação e temperatura? Não, Hamilton, não vamos complicar a vida de quem está começando, né, o seu cultivo de orquídeas. Se eu começar a falar sobre como utilizar, como instalar todos esses equipamentos, a gente vai assustar o orquidófilo, e não é isso que a gente quer aqui. A gente quer simplificar a vida dele, né, ajudar a começar do jeito mais simples, mais fácil. Então, hoje a gente vai falar sobre iluminação e temperatura para orquídeas. E como que a gente vai, de que maneira, assim, isso vai ser benéfico para as orquídeas e para a pessoa que está cuidando delas. Interessante. Rose, já você vai falando e eu vou pensando e já vai aparecendo dúvida. Existem espécies que precisam de mais luz, espécies que precisam de menos luz, mais calor, menos calor? Sim, Hamilton, com certeza. No reino das orquídeas, né, existem milhares e milhares de orquídeas, diversos gêneros, diversas espécies. Então, conforme o habitat, conforme a origem dessas orquídeas, conforme o lugar onde elas moram, se é frio, se é quente, elas vão se desenvolver conforme cada região. Então, é certo, cada orquídea tem o seu clima preferido, sua temperatura preferida, o seu tipo de iluminação preferida. Existem orquídeas que precisam de iluminação alta, existem orquídeas que precisam de iluminação média e as outras que precisam de iluminação baixa. Em relação à temperatura, mesma coisa. Existem orquídeas que precisam de viver num lugar quente, outras que precisam viver num lugar assim intermediário com relação ao calor, e outras que gostam de lugares mais frios. Então, nós temos orquídeas para todos os gostos. Tem orquídeas que gostam, que vivem, né, nesse ambiente de neve, como eu estou aqui hoje? Não, aonde tem as neves não são encontradas muitas orquídeas, não, porque o gelo, ele prejudica o desenvolvimento da orquídea, ele queima a planta, ela não consegue fazer fotossíntese e nem a absorção de nutrientes pelas raízes, porque o gelo queima a planta, na verdade. Então, é por isso que na Antártida não é encontrado orquídeas. As orquídeas são de outras regiões, dos outros polos.
aqui no Polo Norte, principalmente, né, nas regiões de clima tropical, semitropical e outros climas também. Ah, legal, legal. Então, tá bem claro já sobre o que você vai falar e sobre o que você não vai falar hoje, né? Isso é Uhum. importante deixar claro para que ninguém fique com expectativa, né, do que vai Certo. acontecer. Ô, Rose, e me fala uma coisa, as pessoas confundem iluminação com quantidade de sol que incide direto sobre as plantas? Sim, confunde muito, porque muitas vezes, quando uma pessoa compra uma orquídea, está começando o cultivo das orquídeas, ela não entende ainda como que é que essas orquídeas vegetam na natureza. E a gente tem que buscar sempre o princípio, sempre a origem da orquídea, como que é, principalmente entendendo sobre cada espécie que a pessoa deseja cultivar. Então, cada espécie tem uma necessidade diferente, tanto de luz quanto de calor. Então, isso é muito importante. Às vezes, ela traz uma orquídea para começar uma coleção e acha que aquela orquídea precisa de muita luz e vai cultivar aquela orquídea assim no jardim, a sol pleno. O que vai acontecer é que esse sol forte vai queimar as folhas da orquídea, porque lá na mata ela recebe uma iluminação filtrada pelas copas das árvores, pelas folhas das árvores, então ela recebe aquela proteção e não queima as suas folhas. Agora, aqui no nosso jardim, se a gente colocar uma orquídea lá no meio e deixar ela assim exposta no sol, o sol vai prejudicar, então ela vai ter deficiências e pode até morrer. Nossa. Então não é sinônimo, né? Dela estar bem cuidada, ela está no sol, pegando muito sol. Não. Existem algumas espécies de orquídeas que conseguem se adaptar ao sol. São orquídeas originárias de regiões quentes, de um local de cerrado, por exemplo, onde a vegetação é mais escassa, é mais baixa. Então, o sol, ele passa mais, né, quantidades de raios para essas orquídeas, então elas se adaptam, mas não são todas as orquídeas do cerrado que a gente vai trazer para o nosso orquidário aqui em casa. Então, a gente tem que entender o tipo de orquídea e a origem da orquídea, para a gente ter um cultivo mais assertivo mesmo. Interessante, interessante. Ô, Rose, e qual é então a grande oportunidade que a gente tem, que você mostra, de meio que dominar, né, essa questão da luminosidade e da temperatura para o cultivo das orquídeas? Por que isso é tão importante, se é que é importante, qual é a oportunidade? Muito. Isso é muito importante, Hamilton, muito importante mesmo. Então, você tem essa oportunidade de aprender, de adquirir conhecimento sobre a quantidade de luz que as suas orquídeas precisam e a quantidade de calor ou frio que as suas orquídeas precisam. Isso vai te fazer ganhar muito tempo, isso vai te fazer economizar, por exemplo, você não vai perder aquela orquídea por falta de conhecimento, por não saber dar a quantidade certa de luz que ela precisa, conforme a espécie, né, dela, e a quantidade de temperatura de calor para ela também. Então, você dominando esses conhecimentos, você entendendo, você vai saber que aquela orquídea precisa de uma quantidade de luz X para ela ficar saudável, para ela se desenvolver normalmente, plenamente, para ela ficar uma planta forte e produzir aquelas florações exuberantes que a gente espera que ela nos dê. E também a quantidade de calor que ela vai receber vai influenciar muito nisso. A planta se alimenta de energia, então ela precisa de calor para produzir o seu alimento também. Interessante, interessante. Eu lembro lá das aulas de química que as reações químicas elas são aceleradas à medida que você aumenta a temperatura. E entendo que as orquídeas, né, elas devem ter uma temperatura ótima para viver. Algumas temperatura mais baixa, outras temperatura média, outras temperatura mais alta, mas cada uma tem a sua temperatura ótima, que vai dar a velocidade de floração que você Sim. falou, né? Sim, tanto a velocidade de floração quanto
o próprio desenvolvimento do vegetal como um todo, né? O desenvolvimento dos brotos, que vão virar os bulbos, que depois de desenvolvidos plenamente, eles vão trazer as flores. Então, isso é muito importante. Interessante, interessante. E você tem conhecimento de pessoas ou iniciantes ou até com mais tempo já de estrada no cultivo de orquídeas, que por desconhecer os detalhes daquela orquídea ou daquelas orquídeas que ela estava cuidando, que ela estava cultivando, ela aplicou condições erradas de temperatura, de luminosidade, e isso prejudicou muito o crescimento e até mesmo a saúde, né, da orquídea dela. Sim, Hamilton, no começo, quando a pessoa ainda não tem muitos conhecimentos sobre as espécies que ela quer cultivar, isso acontece sim com muita frequência. Comigo mesmo aconteceu lá atrás, várias vezes, por eu não conhecer ainda todas as características das orquídeas que eu estava cultivando, que eu estava começando a cultivar. Muitas vezes eu deixei a planta se desenvolver de uma forma inadequada. Às vezes eu pegava uma determinada espécie de orquídea e colocava num local bem sombreado do meu orquidário, e o que acontecia com essa orquídea? Era um mau desenvolvimento, um vegetal fraco e flores assim, fracas mesmo, fora do padrão, realmente. E a planta, quando ela é colocada num local que ela recebe pouca luz, se aquela espécie precisa de mais luz para o seu desenvolvimento, então o que vai acontecer é isso: a planta vai ficar fraquinha e vai nos dar flores fraquinhas também, e de cores assim meio desbotadas, e não é isso que a gente deseja, né? Nossa, tudo isso, todos esses efeitos por conta de... E a gente não está nem falando aqui de regar, de colocar adubo, nós estamos falando de coisas que parecem assim, um pouco mais de luz, um pouco menos de luz, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, e tem todos esses efeitos, né? E depois a pessoa fica falando assim, essa orquídea não dá flor, eu não dou sorte com a orquídea. Eu não tenho dedo bom para cultivar orquídeas, e a gente ouve bastante dessas histórias, mas entendendo a vida da orquídea como um todo, então a gente consegue ajustar o nosso orquidário ou o espaço lá que você escolheu para cultivar as suas orquídeas da maneira certa. Se for, por exemplo, numa janela que você queira cultivar determinada espécie de orquídea, e se ela gosta de bastante luz, você vai deixar ela num local que ela receba uma quantidade de luz suficiente para ela. E se ela tiver com muita sombra, então você vai controlar ali através de uma cortina. Então, esses são os detalhes que a gente tem que pensar. Agora, se você estiver num orquidário maior, então a gente tem que pensar em todas as espécies que a gente tem que ter, que a gente vai ter lá dentro, e como que elas pedem o tipo de energia e a quantidade de calor também para elas, ou pouco ou muito. Então, a gente vai entendendo e dosando para cada uma delas. E uma coisa que você falou agora, que você falou já em outras ocasiões e que me veio à mente, você sempre fala que as orquídeas são plantas perenes, mas elas não são plantas mutantes, né? E o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer assim, eu comprei uma orquídea que gosta, eu vou dar um exemplo mais preciso que eu puder aqui, ela gosta de... dá para a gente medir, né, a quantidade de luz, mas ela recebe 60 lux por dia e gosta de ficar a 18 graus. Né? Uma vez que você entendeu isso e que você de alguma forma... E o entendeu não é assim, matar meia dúzia de orquídea para poder aprender isso. Você tem conhecimento, né? O seu canal, por exemplo, no YouTube, o conteúdo que você publica é uma fonte de conhecimento para falar sobre as orquídeas. Uma vez que você aprendeu que essa condição, ou esse par de luminosidade e de temperatura, eles são ótimos para aquela orquídea, daqui a 20 anos,
não vai mudar, né? Não é assim, antes, quando ela era pequenininha, ela gostava de sol, agora ela não gosta, tem que deixar ela no escuro e dentro da geladeira. Não faz sentido. Não, não, Hamilton, elas vão continuar tendo a mesma estrutura de quando elas nasceram, de quando lá no passado elas vegetavam nas matas, é a mesma estrutura. O fato de a gente trazer as orquídeas para o nosso convívio doméstico, para cultivar no nosso quintal, no nosso orquidário, não vai mudar a condição genética da planta, ela vai continuar sendo uma orquídea, ela vai continuar tendo as suas características, ou de precisar de mais luz, ou de precisar de menos luz, ou mais calor, ou menos calor, conforme a região de onde ela se originou. Então, isso não muda, isso não muda. A gente tem que pesquisar, ler mais sobre aquela espécie, sobre aquela variedade, para a gente entender como cuidar dela. Porque se você der pouca luz para a sua orquídea, ela vai se desenvolver de uma forma bem fraquinha. Isso se ela gostar de um clima assim bem iluminado. E para as outras espécies, as mesmas coisas. A gente tem que avaliar a necessidade da planta. E com isso, com esse comentário, eu até queria perguntar para você, né? Uma vez que você aprendeu sobre uma determinada espécie que você tem, lógico, é sempre bom você você sempre vai olhar, ver como ela está se comportando, mas se num determinado ano você diminuiu um pouquinho, por um motivo qualquer, você mudou de casa, ou você botou uma cortina, trocou a cortina, ou tirou a cortina, e mudou um pouco a condição, como ela é uma planta perene, você consegue fazer comparação de ano a ano, né? E o legal que você sempre fala também sempre anota, né? Sempre anota o que está acontecendo com as suas orquídeas, ou todas as orquídeas num caderninho, ou numa ficha, enfim, do jeito que cada um achar melhor, né? No computador, no celular, onde quiser, mas anotar isso para verificar Sinais, né? essas variações, esses Uhum. sinais. Uhum. Então, é muito fácil a gente entender quando uma orquídea está com excesso de luz ou quando ela está com falta de luz, por exemplo. As orquídeas do gênero Cattleya, normalmente, elas precisam de uma iluminação mais alta para elas vegetarem normalmente. Se você observar a sua orquídea este ano, observar o ano que vem e continuar anotando e fazendo comparações com outras variedades da mesma espécie que você tem, você vai observar aquele padrão. Se aquela sua Cattleya estiver apresentando folhas muito amareladas, então você já tem que ligar as anteninhas e ficar atento, porque o padrão de cor da folha das Cattleyas, ele é um verde assim mais equilibrado. Ele não pode pender nem para o amarelo e nem para o verde muito escuro, porque nos dois extremos a planta vai sentir, ela vai ter algum problema no seu desenvolvimento. Então, a gente analisa a cor média, né, do verde da folha da Cattleya, para entender que ela está bem. Aí, se você notar ou o amarelamento ou o verde muito escuro, então você já tem que tomar providências para regular aquela quantidade de luz que a Cattleya está recebendo. E aí ela vai vegetar normalmente. Muito bom, muito bom. Rose, e onde é que você entende que as pessoas... eu posso dizer que quem cultiva orquídeas e vive na cidade, ou quem cultiva orquídeas e vive no campo, ou tem uma casa que tem quintal. Quando eu falei cidade, eu estou falando apartamento, tá? Ou quem mora numa casa que tem um quintal. Quem você acha que se engana mais nesses cuidados de iluminação e de temperatura? Quem erra mais? Quem acaba prejudicando mais o crescimento das orquídeas? Quem mora em casa, quem mora em apartamento, quem mora numa fazenda como você, como é que é isso?
Hamilton, não importa onde que a pessoa mora, se ela mora em casa, se ela mora numa chácara, num sítio, numa fazenda, numa casa com quintal grande, se ela mora lá no 20º andar, não importa. O que vai distinguir essa pessoa que cuida bem de uma orquídea ou de uma pessoa que cuida mal de uma orquídea e que essa orquídea não floresce, que não se desenvolve, é o conhecimento que a pessoa tem, é a disponibilidade da pessoa em buscar conhecimentos, em entender o padrão das orquídeas, o que aquelas orquídeas precisam para vegetar normalmente dentro do seu padrão que cada espécie exige, e a partir desses conhecimentos, a pessoa vai adaptando ali o seu microclima para fazer com que aquela orquídea vegete, cresce bem, forte, saudável e que nos dê as flores que a gente tanto espera. Então, isso vai depender de cada pessoa, da sua disponibilidade de buscar conhecimentos. Muito bom. E por mais que você fale, né, da questão do conhecimento, eu fui amanhã cedo, eu vou passear pela cidade, vejo uma floricultura e fico encantado com uma determinada orquídea. O que é que eu não posso fazer? Que passo que eu não devo tomar para que eu tenha sucesso no cultivo dessa orquídea? O que é errado para eu fazer? O primeiro passo, uma coisa bem simples mesmo, que muitas pessoas fazem, é pegar uma orquídea de clima bem sombreado, que precisa de um local assim, de iluminação bem filtrada, mediana para menos, e chegar em casa e colocar ela num lugar que ela pegue bastante sol. Então, isso vai dar um choque na planta. Ela vai sentir de imediato nas folhas, vai começar a amarelar as suas folhas, aquelas folhas podem ficar requeimadas, podem queimar as suas pontas e ir aumentando gradativamente, e se a pessoa não tomar providências, ela vai acabar perdendo aquela planta, por colocar ela num local inadequado, conforme as exigências da espécie, né? Então, uma orquídea que precisa de um local bem sombreado, você tem que dar um jeitinho lá e colocar ela num local bem sombreado, seja na janela, seja ali na varanda, seja no seu quintal, embaixo de uma árvore. O local, então, a gente tem que avaliar se está de acordo com as exigências da espécie, né? E a pessoa, vou deixar ela no sol, porque planta gosta de sol. Ela acha que ela está fazendo um bem e, na verdade, está fazendo um grande mal para a orquídea, né? Sim, sim, com certeza. Às vezes ela acha que a planta é uma planta igual uma árvore que precisa ficar lá no sol, né? No sol escaldante, principalmente Torrando. no sol do meio-dia escaldando, porque senão ela vai morrer. E aí ela acaba cometendo esse erro, né? Então é um erro primário que a gente não pode cometer. Colocar a orquídea, maioria das espécies, né, não tolera o sol forte, aquele sol escaldante. Então, principalmente no meio do dia, aí é vital para a planta, não pode. A orquídea gosta de sol filtrado, de iluminação filtrada, porque elas vieram das florestas e viviam sob as copas das árvores, embaixo das folhas das árvores, elas tinham aquela proteção natural para elas. Então, não adianta a gente ir lá na floresta, tirar a orquídea de lá e trazer aqui para o nosso quintal e colocar ali no sol pleno, assim, como se fosse um pé de grama, por exemplo. Uma palmeira, né? Vai dar bom. Como? Uma palmeira que você vê na praia toda hora, torrando lá no sol, e ela feliz ali, né? Não vai dar certo, mesmo que você pegue uma determinada espécie de orquídea e grude lá numa palmeira, porque lá na floresta muitas orquídeas vivem nos troncos das palmeiras, né? Mas num local isolado, assim, se você colocar uma orquídea numa palmeira, pensando assim, lá na floresta a orquídea vive no tronco da palmeira. Só que lá na floresta ela tem outras árvores ao redor que fazem aquela proteção de um modo geral ali para aquelas orquídeas, né? Agora, você vai numa praia, um local isolado, tem uma palmeira só, você vai grudar uma orquídea lá no tronco daquela palmeira, não vai funcionar muito bem, não, porque o sol, ele gira, a gente sabe, né? Então, aquela orquídea vai receber os raios solares diretamente incidindo sobre as suas folhas, e isso vai requeimar as folhas das orquídeas. Então, esse é um erro que
o cultivador de orquídeas não pode cometer, seja em que estágio ele estiver, no começo, se for uma pessoa assim que já tem uma coleção maior ou não. Então tem que tomar esse cuidado. Interessante. Interessante. E as pessoas podem pensar que é muito difícil, é muito caro você encontrar conhecimento. Ah, vou ter que comprar aqueles livros, aquelas enciclopédias gigantescas que trazem as informações das orquídeas para eu poder aprender isso. Eu não tenho tempo de aprender isso. Eu vou ter que registrar tudo, eu vou virar um escravo do cultivo das orquídeas, e por isso acabam até desistindo. O que você tem a dizer sobre isso? Para começar a cuidar de algumas orquídeas, não precisa assim você investir muito, você gastar muito com iluminação ou com um controle de energia, porque você vai colocar a sua orquídea no espaço que você já tem, aí você vai adaptando, seja num canto da sala, você vai avaliando se aquela quantidade de luz que a planta está recebendo é ideal para ela, você vai avaliar a temperatura que está ali naquele ambiente, se é ideal para ela, para aquela espécie. Então, você vai dominando esses detalhes até dar para a sua orquídea um clima ideal para ela. Então, você não precisa começar já com poucas orquídeas que você já tem, a construir um espaço assim grande, com todos os equipamentos, seja de resfriamento, seja de aquecimento para a sua orquídea. No início não tem necessidade. O nosso clima aqui no Brasil é propício, é fácil a gente controlar os espaços que a gente tem para as nossas orquídeas. Lembrando que a gente precisa dar um espaço para ela, que, além da iluminação, do clima, assim, que não seja tão quente nem tão frio, ela tem uma circulação de ar para essa planta. Aí você consegue ajustar esses detalhes pequenos. E você não precisa investir muito tempo, né? Se tornar um escravo do seu cultivo das orquídeas. Não precisa não, porque como a gente já até falou desse assunto, poucos minutos do seu dia você consegue avaliar a sua orquídea, dar uma olhada nela por baixo das folhas, por cima das folhas, olhar os bulbos e já tirar assim uma ideia geral de como aquela planta está. Se você está preocupado se ela está recebendo a quantidade certa de luz ou de calor, você dá uma olhada na planta e você já sabendo qual que é o padrão para aquela espécie, você já vai ver que ela está bem ou que ela está precisando de cuidados. Então, com poucos minutinhos você consegue fazer isso, depois que você já aprendeu e já dominou, né, o que aquela planta precisa. E você falou de investimento, né? A gente tem uma lâmpada muito boa, gratuita, né? Que é o sol, Sim. e que fornece energia. E um cuidado que também eu acho que precisa ser tomado não é porque você tem um móvel, um aparador que fica perto da janela, que você, eu acho que ali está legal, porque até a quantidade de luz que incide naquele imóvel, ela muda durante o ano, né? No inverno o sol está de um jeito, no verão está de outro, então até esse cuidado precisa ser tomado, né? Com certeza, Milton, você tem que prestar atenção nesses detalhes também, porque como o sol ele vai girando, a iluminação dentro da nossa casa também vai modificando. Então a gente tem que ir ajustando. Se você cultiva as suas orquídeas dentro de casa, você tem que ir ajustando o espaço ali onde a planta fica. Se diminuiu a quantidade de luz conforme a estação do ano, aí você muda um pouquinho o local onde ela está e vai averiguando se ela está aceitando bem essa mudança ou não. Por exemplo, se você coloca a sua orquídea num local que está vindo muita luz, um excesso de luz para ela, a tendência é ela modificar o seu comportamento. Quando uma orquídea ela se desenvolve assim com as folhas laterais, normalmente ou para cima, conforme o padrão ali do vegetal, e de repente você vê que ele modifica, que as folhas pendem todas para um lado, ou que as flores, se ela estiver florida, puxam assim o seu cacho e olham todos para a mesma direção. Então, esse é um padrão que não é normal, não está bom para a sua orquídea. Então, você tem que
fazer uma modificação ali para que as folhas cresçam para os lados certinhos e as flores também, que elas fiquem posicionadas de uma forma, conforme você ajeitou ali o cacho das flores, né? Ou olhando para frente, ou assim um pouquinho de ladinho, mas não todas viradas para um lado só, procurando o sol ali que veio de uma janela, por exemplo. Então, a gente tem que driblar esses detalhes para dar a quantidade certa de luz para a nossa orquídea. E quando a gente está falando de orquidário, a mesma coisa, quando a gente vai construir um orquidário, então a gente tem que analisar também o posicionamento que vai ser o nosso orquidário em relação aos 4 pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, para que a orquídea, durante a maior parte do tempo, de manhã, de tarde, de noite ela não vai receber luz, né? Mas a maior parte do tempo ela receba a luz de uma forma, assim, geral. Então, ela tem que receber a luz, assim, de uma forma medida, suficiente para ela fazer a sua fotossíntese e não ficar só voltada para um lado. Então, ela recebe a luz medida, a luz ideal para ela, e ela vai vegetar de uma forma desejada. Interessante. Eu lembrei agora do girassol. Fica girando, né? Durante o dia ele fica girando para acompanhar a posição do sol, né? Fica. Se a gente colocar a nossa orquídea para um lado só, que ela receba luz e todas as outras faces sejam escuras, ela também vai ficar mais virada só para aquele lado, porque a tendência natural do vegetal é procurar a luz. Por que que as orquídeas lá nas florestas, normalmente elas estão assim, vegetando mais para o alto das árvores do que para baixo? Dependendo da espécie também, porque existem as espécies que são terrestres, então elas procuram a parte baixeira, mas aquelas que vivem nas copas das árvores, que são as epífitas, elas, quanto mais elas sobem, mais elas estão assim, em busca de luz, então a luz é o alimento para a orquídea. Então, é uma luz, mas é uma luz filtrada, né, pelas folhas das árvores, não é aquela luz direta que incide nas folhas dela. Muito bom, muito bom. E, Rose, você já falou um pouco, mas faz um resumo, então, de 3 passos que eu preciso para não sofrer com esse controle de temperatura e de luminosidade para eu começar a cultivar minhas orquídeas. Passo 1, Hamilton, é você escolher uma determinada espécie para você cultivar e entender qual é a quantidade de luz que ela precisa, se é mais iluminação, se é um local assim mais sombreado que ela precisa. E segundo, você tem que ver se essa orquídea também é de uma espécie que gosta de calor, se ela é nativa de uma região quente, aí você tem que colocar ela num local que ela receba aquela temperatura que ela gosta. E também, se ela gosta de um clima que tem variação de temperatura entre o dia e a noite, a gente precisa dar também para essa planta a variação de temperatura entre dia e noite. Se você vai cultivar dentro de casa ou num apartamento, que seja, essa variação é possível a gente controlar. Existem termômetros que a gente pode avaliar se a temperatura do dia está mais alta do que a temperatura da noite. Existem espécies que precisam dessa variação de temperatura de dia e de noite, para que ela vegete normalmente e ela seja estimulada a dar as flores. E se ela não tiver essa variação de temperatura, se o dia é quente e a noite é muito quente, e ela precisa dessa variação, ela não vai florescer de forma assim muito fácil, né? Então a gente tem que fazer essas adaptações. E pensando tanto na iluminação e na temperatura que essas orquídeas precisam, você não vai colocar ela em locais que ela não vai receber tudo isso que ela precisa, quanto à luz e quanto ao calor. Muito bem. E aí, seguindo esses passos, você já está num bom caminho para cultivar direitinho aí as suas orquídeas, lindas e saudáveis. Lindas e saudáveis. E aí a pessoa vai entendendo o que cada espécie precisa, cada gênero de orquídeas precisa. O gênero Cattleya,
precisa de mais luz, o gênero Phalaenopsis precisa de menos luz, então a gente vai adaptando o nosso local, colocando a nossa orquídea onde ou pegue mais luz ou menos luz, e vamos, assim, aprendendo o que cada orquídea gosta. Muito bom, muito bom. Rose, um prazer falar com você essa noite. Obrigado pelo compartilhamento aí de tanto conhecimento. E diz pra gente quando é que a gente tem os nossos encontros, as nossas lives. Sou eu quem agradeço essa oportunidade, Hamilton, de estar aqui trazendo também um pouco dos meus conhecimentos, um pouco de informações para as pessoas que gostam de colecionar orquídeas, de cultivar orquídeas. E toda terça e toda quinta, às 20 horas, a gente traz conteúdos novos aqui. E eu convido a você que está assistindo aqui pela primeira vez a maratonar os nossos conteúdos lá no canal do YouTube, e quem estiver começando também, visite ali o nosso canal e deixe suas dúvidas aqui nos comentários, e depois a gente volta trazendo as informações que você está precisando para solucionar os seus problemas aí com o cultivo das suas orquídeas, porque a nossa intenção aqui não é nada mais que trazer atalhos para você e te ajudar a corrigir pequenos detalhes no seu cultivo, que vai te ajudar muito, vai te ajudar a ter orquídeas fortes, orquídeas saudáveis e orquídeas lindamente floridas, né, Hamilton? É isso. Rose, até a nossa próxima live. Um beijo. Até a próxima live, Hamilton. Um beijo, muito obrigada.